Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Graça e paz, abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais celestiais em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo. Abençoados irmãos eleitos do Senhor, estamos aqui uma vez mais com a live abençoadíssima para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas. De antemão, antes de mais nada, eu quero fazer uma breve confissão, eu quero fazer uma breve oração para nós entrarmos na palavra. E de antemão também eu quero mandar um alô para todos os meus inscritos no YouTube. E quero mandar também graça e paz para todos os irmãos no Facebook. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Sejam todos bem-vindos à Igreja do Cristo Ressuscitado. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu te peço perdão pelas obras da carne cometida por palavra, por atos, pensamentos e prática. Paizinho, me perdoe em nome do Cristo ressuscitado. Pai, eu te peço que o Senhor tome a primazia, tome a direção dessa live, que o Senhor fale conosco de uma forma gloriosa, tremenda, poderosa, para a glória do Cristo ressuscitado. Ó Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Espírito Santo, empurra um pouco mais essa espada do Espírito no coração dos irmãos, das irmãs, dos ouvintes que vão ouvir essa mensagem. Empurra um pouco mais, Senhor. Empurra um pouco mais essa espada do Espírito que faz divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito. Fala conosco uma vez mais para a glória e honra do teu eterno nome. Meu Deus, eu te peço, cura as vidas que estão com depressão segundo a tua vontade. Cura as vidas que estão com HIV, com diabetes, as vidas que estão com câncer. Cura essas vidas segundo a tua vontade, em nome do Cristo ressuscitado. Eu também oro nesse momento pelos moradores de rua. Salva eles, liberta eles daquela vida que eles estão levando de morador de rua. Transforma eles, ó Pai,
Liberta eles daquela vida para a glória do Cristo ressuscitado. Paizinho, eu também te peço, abre a porta para essa mãe de família, para esse pai de família que não tem o que comer na sua casa, que não tem alimento. Supre as suas necessidades. Abra as portas para a glória do Cristo ressuscitado. Pai dos Espíritos, que eu diminua e que o Senhor cresça nessa live. Fala conosco de uma forma gloriosa, tremenda. Eu te peço que o Senhor me use, pois eu vou usar o teu evangelho. Eu vou usar a espada do Espírito, que é a tua palavra. Eu vou usar a tua palavra. Me usa segundo a tua vontade. Amém. Meus amados e queridos irmãos, eu vou ler aqui no livro histórico de Lucas, capítulo 22. E livro histórico de Lucas, Lucas ainda é Velho Testamento. Lucas ainda é lei. A lei de Moisés ainda está em vigor em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João não é novo pacto, não é nova aliança, não é Novo Testamento, não é Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que falam da biografia de Jesus de Nazaré, do Jesus histórico, que fala dos milagres de Jesus de Nazaré, que fala da sua profissão como carpinteiro, que fala do seu nascimento virginal, que fala a historicidade de Jesus de Nazaré. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, não é Evangelho. Quem colocou como Novo Testamento, como Evangelho, foi a Sociedade Bíblica do Brasil, pois em Hebreus capítulo 9, a saber, o versículo de número 16, 17, o apóstolo Paulo disse que para que um testamento possa ter valor, possa ter validade, possa passar a ter valor, é necessário que intervenha a morte do testador. E o testador Jesus de Nazaré ainda estava vivo. O testador Jesus de Nazaré ainda estava vivo em Mateus, Marcos, Lucas e João. Só com a morte do testador Jesus de Nazaré na cruz do Calvário foi que aconteceu o novo pacto, o Novo Testamento, a nova aliança. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Evangelho, não é novo pacto, não é nova aliança, pois os escribas e fariseus ainda estavam dando o dízimo do cominho, do coentro, da açafrão, do endro lá no templo de Jerusalém, e o maior representante da lei de Moisés, que era o templo de Jerusalém, ainda estava de pé. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Evangelho, são apenas livros históricos que tratam, que falam da biografia de Jesus de Nazaré. Graça e paz, ministro do Evangelho, Reginaldo Bertoso de Brasília. Estamos juntos pregando esse poderoso Evangelho da graça de Deus. Então, livro histórico de Lucas, capítulo 22, diz assim: Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como mataria, porque temia o povo. Versículo de número 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12, 4. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitões de como lhe entregaria. Versículo de número 7 diz assim, a epígrafe, a última Páscoa, a última Páscoa, diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. 8. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. 9. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Onde queres que a preparemos? Versículo de número 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça.
Glória a Deus. Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Então, ministro Reginaldo, aqui nós estamos vendo o livro histórico de Lucas, capítulo 22. Aqui está falando que Jesus de Nazaré, naquela noite, naquela mesa, o que ele fez com seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos, o que ele celebrou não foi a chamada Santa Ceia pelos evangélicos, pelo sistema religioso, especialmente evangélico. O que Jesus de Nazaré fez naquela noite foi a Páscoa judaica. Tanto é que no livro histórico de Lucas, capítulo 22, diz assim: estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. A Páscoa também era conhecida de festa dos pães asmos. A Páscoa era precedida por algumas festas lá em Israel. A festa do Pentecoste, a festa de Pentecoste, a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos e vinha a festa da Páscoa. Só que a Páscoa era um memorial dos judeus de origem judaica, e a Páscoa, os judeus de origem judaica celebravam relembrando o dia que Deus os tirou, os libertou da terra do Egito, da mão de Faraó, da mão de Ramsés com mão forte. Como Deus os libertou, como Deus os salvou, os libertou, os resgatou da mão de Ramsés da terra do Egito, eles estavam agora celebrando a Páscoa. Os judeus de origem judaica, eles celebravam a Páscoa em lembrança, relembrando o dia que Deus os tirou da terra do Egito. E Jesus de Nazaré, como judeu de origem judaica, ele estava cumprindo nele mesmo uma das ordenanças da lei mosaica, pois a lei de Moisés tinha 613 ordenanças. Páscoa judaica, dízimo, e o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro. O dízimo na lei de Moisés era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas oriundos da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Circuncisão, apresentação de criança, batismo nas águas, que era oblações, purificações por meio da água, guardar o sábado, circuncisão e etc. Como Jesus de Nazaré, Reginaldo Bertoso, era judeu de origem judaica, ele estava cumprindo nele mesmo as ordenanças da lei. E a Páscoa era uma das ordenanças da lei mosaica, da lei de Moisés. Tanto é que no livro histórico de Lucas, capítulo 22, diz: estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. Aí no versículo de número 7 diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. 8. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para a comamos. Para que a comamos? Peraí, era Páscoa ou era chamada Santa Ceia? Aqui diz que era Páscoa. Não era Santa Ceia, era Páscoa. Aí no versículo 15, Jesus de Nazaré olhou para os 12 naquela noite, naquela mesa, para os seus 12 apóstolos, que também eram discípulos, que eram judeus de origem judaica, e Jesus de Nazaré disse assim para eles: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que morra, antes que padeça. Então Jesus de Nazaré olhou para os 12 naquela noite, naquela mesa, e disse: olha, antes de ir para a cruz de ser crucificado, antes que eu morra, eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Não era a Santa Ceia, como a chamada erradamente igreja fazem dentro dos seus templos religiosos. Era a Páscoa judaica. E os judeus de origem judaica, eles celebravam a Páscoa, não era dentro do templo de Jerusalém, tá? Os judeus de origem judaica, eles celebravam a Páscoa anualmente, uma vez por ano, nas suas casas. E a Páscoa judaica era celebrada, era feita com ervas amargas, com cordeiro, com vinho, com churrasco,
com pães asmos, em lembrança do dia que Deus os libertou da terra do Egito. E nenhum estrangeiro, nenhum gentio poderia comer da Páscoa, a não ser que ele fosse circuncidado. Olha o que está escrito no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo de número 12. E o versículo de número 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Santa Ceia. Está escrito assim? Não, Senhor. Está escrito assim. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Então, nenhum estrangeiro ou filho de estrangeiro, nenhum gentio poderia comer da Páscoa. E você vê que dentro da chamada erradamente igreja, os intitulados pastores celebram a Santa Ceia e os gentios participam, os gentios comem. Mas na lei de Moisés não era a Santa Ceia, era a Páscoa, e os gentios eram proibidos de participarem, a não ser que fosse circuncidado. Êxodo capítulo 12, versículo 44 diz assim: porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Então, para um estrangeiro, ou um servo comprado por dinheiro, ou um gentio comer da Páscoa, tinha que ser circuncidado. Se não fosse circuncidado, segundo a lei de Moisés, não poderia comer da Páscoa. Então, naquela noite, o que Jesus de Nazaré fez com os 12 não foi a chamada Santa Ceia, foi Páscoa judaica. E no livro histórico de Lucas, capítulo de número 22, e o versículo de número 16, diz assim: porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. 17. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. 19. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lo, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Então Jesus de Nazaré, naquela mesa, naquela noite, havendo tomado o pão, ele pegou o pão, partiu, né? Antes de partir, ele deu graça, deu para os 12 naquela noite, para os judeus, não foi para mim, não foi para você, foi para os judeus de origem judaica, para os 12 apóstolos, para os 12 discípulos, e disse: isto é meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Jesus de Nazaré estava dizendo que logo após aquele ato, depois daquela Páscoa ali, ele ia ser crucificado na cruz. Jesus de Nazaré estava dizendo para os seus 12 discípulos que aquele pão era uma sombra, era uma representação, não era nada real, era uma sombra, era uma representação. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Então Jesus estava dizendo: isso é meu corpo que por vós é dado. Ele estava dizendo que logo após aquela Páscoa, ele ia ser crucificado naquele madeiro, naquela cruz. Versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Por vós quem? Pelos 12 discípulos, pelos judeus de origem judaica. Então, quando Jesus pegou o cálice e deu graça, e deu para os 12 e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, ele estava dizendo que quando ele fosse para a cruz do Calvário e derramasse seu sangue, ali na cruz, através do seu sangue derramado, ia começar o novo pacto, o novo testamento, a nova aliança. Então a nova aliança começou
com o derramamento do sangue de Jesus de Nazaré naquela cruz, naquele madeiro. Quando Jesus de Nazaré derramou seu sangue naquele madeiro, começou o novo pacto, começou a nova aliança, começou o novo testamento. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Abençoados, o sangue de Jesus não foi derramado para os gentios. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para tirar o pecado por nome transgressão da lei de Moisés dos judeus. Alô, religiosos, vocês que têm a mania, o costume de dizer: o sangue de Jesus tem poder. Eu vim aqui nessa live para dizer para você que o sangue de Jesus não tem poder. Já teve. O sangue de Jesus de Nazaré teve poder para quê? Para tirar os pecados dos judeus por nome transgressão da lei de Moisés que havia no primeiro pacto, na velha aliança. Graça e paz, ministro do Evangelho José Carlos, Deus continue te abençoando, seja bem-vindo à nossa live. Então, abençoados, o sangue de Jesus teve poder para tirar, para remover os pecados dos judeus que havia na velha aliança por nome transgressão da lei. Da cruz para cá, o sangue de Jesus não tem mais poder. Por que o sangue de Jesus não tem mais poder? Porque no antigo pacto, na velha aliança, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão oferecia continuamente sacrifício de touro, de bode, de novilho, de bezerro e de cordeiro, para fazer expiação pelos pecados deles próprios, pelos pecados dos judeus, do povo de Israel. E, uma vez que eles ofereciam sacrifício de animais, aquele sacrifício que eles ofereciam continuamente não tinha poder algum para remover o pecado. Não tinha poder para tirar o pecado que havia no antigo pacto, na velha aliança. Só o sangue do Cristo justo, perfeito, imaculado, separado dos pecadores, que teve poder naquela cruz, naquele madeiro, para remover o pecado dos judeus que havia na velha aliança, na antiga aliança. E o que aconteceu com os gentios? Através daquele sangue derramado, aquele sangue de Jesus de Nazaré teve um efeito bilateral, atraindo nós gentios a Deus. Então nós fomos atraídos ao Pai pelo sangue de Cristo, mas Jesus não derramou sangue por nós. Ele derramou o seu sangue para tirar os pecados dos judeus por nome transgressão da lei que havia no primeiro pacto, na velha aliança. Então, Jesus de Nazaré, nessa noite, ele não fez Santa Ceia, como a chamada erradamente igreja vem pregando há décadas para os seus membros, para os seus ouvintes, dizendo que Jesus celebrou a Santa Ceia e que os crentes têm que tomar um pouco de suco de quiçuque e comer um pedacinho de pão pumã, porque Jesus também participou da Santa Ceia e celebrou a Santa Ceia. E isso é uma inverdade, isso não tem respaldo bíblico. Porque o que Jesus fez naquela noite não foi Santa Ceia. A palavra Santa Ceia não existe nem no Evangelho. Essa palavra Santa Ceia tem na Bíblia de Estudo Pentecostal, na epígrafe, a Santa Ceia. Quem acrescentou a palavra Santa Ceia na Bíblia, na Escritura, foi o padre João Ferreira de Almeida, fazendo um favor à sua religião, à sua mamãe religião católica. Foi João Ferreira de Almeida, o titio João Ferreira de Almeida, que acrescentou a palavra Santa Ceia, mas não existe a palavra Santa Ceia no Evangelho. Entende? Não existe, porque era a Páscoa judaica. E os judeus comemoravam a Páscoa nas suas casas, não era dentro de templo religioso, uma vez por ano. Era uma vez por ano. Olha o que Jesus de Nazaré disse no livro histórico de João, Antigo Pacto, capítulo de número 6,
e o versículo de número 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Observe, os religiosos sem revelação, na ignorância religiosa, pegam esse texto que Jesus de Nazaré olhou para os judeus, oriundos de origem judaica, e disse assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Aí eles pegam esse texto aqui, esse versículo isoladamente, e aplicam nos seus ouvintes, dentro dos seus templos religiosos, e dizem: tá vendo? Você tem que tomar a Santa Ceia, porque Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Mas Jesus não disse aqui Santa Ceia. Disse Santa Ceia? Jesus não disse aqui quem come pão e toma um pouco de suco de guissuque. Ele disse isso? Não. Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui foi uma sombra, aqui não foi nada exato, nada real, aqui foi uma representação. E se fosse para celebrar hoje a chamada Santa Ceia, não tinha que dar para o povo comer pedacinho de pão, tinha que dar carne, porque Jesus disse: quem come a minha carne, não é um pedacinho de pão. Ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isso aqui é espiritualmente, gente. Quando foi que nós comemos da carne e bebemos do sangue de Cristo? Quando ele morreu naquele madeiro, jogou mão para a direita, mão para a esquerda, e no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, ele bradou: tetelestai, está pago, está feito, está consumado. Quando ele estava morrendo naquela cruz e seu sangue estava sendo derramado, nós estávamos nos alimentando espiritualmente do seu sangue e da sua carne. Só que o sistema, sem revelação, sem entendimento, pegaram essa passagem, espiritualizaram e disseram: Jesus mandou a gente fazer a Santa Ceia. Primeiro que Jesus não mandou ninguém fazer a Santa Ceia, e Jesus também não fez Santa Ceia. O que Jesus fez naquela noite foi Páscoa judaica. E só os judeus poderiam participar da Páscoa. Entende? Então, os religiosos reúnem as pessoas dentro dos seus templos todo o primeiro domingo do mês para crucificar Cristo de novo. Os intitulados bispos aí, apóstolos e pastores, todo o primeiro domingo do mês, reúnem as pessoas dentro dos seus templos religiosos para reduzir o corpo de Cristo, porque eles chamam o corpo de Cristo de um pedacinho de pão. Mas pregou Paulo à igreja de Colossos, e pregou eu a partir dessa live. Colossenses capítulo 1, versículo 24, Paulo disse que o corpo de Cristo é a igreja lavada, comprada, redimida, santificada, justificada, comprada por bom preço, preço de sangue naquela cruz. Nós somos o corpo de Cristo e não um pedacinho de pão, meu amado. Eles reduzem o corpo de Cristo a um pedacinho de pão pumã. Eles chamam um pedacinho de pão pumã de corpo de Cristo. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 16. 1 Coríntios capítulo 10, 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Quem é o pão? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Abençoados, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é um pedacinho de pão pumã. Isso é blasfêmia.
Você reduziu o corpo de Cristo a um pedacinho de pão pumã. Eles chamam um pedacinho de pão pumã de corpo de Cristo e blasfemam contra Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24, é o que Paulo disse: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é um pedacinho de pão pumã. Está escrito assim? Não. Pelo seu corpo, que é a igreja. Pegou a visão aí, religioso? O corpo de Cristo é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo e não um pedacinho de pão. Só que eles reduzem o corpo de Cristo a um pedacinho de pão pumã. Entendeu, abençoados? Então, meus irmãos, Jesus nunca celebrou a chamada Santa Ceia. Essa chamada Santa Ceia é um grande engano religioso. Essa chamada Santa Ceia é um engano da religião. O sistema religioso católico, a religião católica, pegou essa passagem da Páscoa que Jesus de Nazaré comemorou com os 12, naquela noite, naquela mesa da Páscoa judaica, e espiritualizou. Transformou isso aqui em um memorial, em um sacramento. Espiritualizou. Eles pegaram, chamaram o corpo de Cristo, que é a igreja, de um pedacinho de pão pumã, e eles dizem que aquele suco de kisuke maratá é o sangue de Cristo. E os chamados pais da igreja, que de fato eles não são pais de nada, pai é Deus, os chamados líderes da instituição católica, eles dizem que assim que aquele pão e aquele suco de kisuke, o intitulado padre pega, levanta a mão para o céu e ora pelo kisuke e pelo pão, aquele pão já não é mais pão. Agora aquele pão é o corpo de Cristo. Isso é uma blasfêmia. E dizem também que aquele suco de kisuke não é mais suco de kisuke. Aquele suco de kisuke agora é o sangue de Jesus. Mas eu não como desse reggae. Por quê? Porque hoje eu tenho olhos iluminados. E com os olhos iluminados do meu entendimento, eu era cego e hoje eu vejo. Então, abençoado, para mim, suco é suco e sangue é sangue. É ou não é? É. Ele diz: não, irmão, mas é uma representação. É o faz de conta. Deus não é um Deus de faz de conta. Então a igreja é minha, é o faz de conta. Deus é o Deus das coisas reais, das coisas verdadeiras. Ou é ou não é? Os intitulados pastores na chamada Santa Ceia pegam o suco de kisuke, levantam a mão, oram e dizem: agora esse suco aqui está se transformando no sangue de Jesus. Você vai tomar agora o sangue de Jesus. Não é sangue, irmão, é suco. Mas é faz de conta. Não, não tem faz de conta. Deus não é um Deus de faz de conta. Deus é um Deus verdadeiro, um Deus real. Ou é ou não é. E eles usam essa passagem e dizem: Jesus mandou a gente celebrar a Santa Ceia em memória dele. Primeiro que Jesus não mandou nós celebrarmos a Santa Ceia em memória dele. Jesus mandou seus 12 discípulos celebrarem a Páscoa judaica enquanto ele estivesse morto, em memória dele. Ele mandou os 12 naquela noite. Ele mandou os judeus naquela noite. Eu nem existia naquela noite, você nem existia naquela noite. Nós não estávamos lá com Jesus de Nazaré naquela noite. Ele deu essa recomendação para os 12. Não foi para mim. Não foi para você. Livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículo de número 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Tá ok.
Aí Jesus de Nazaré olhou para os seus 12 discípulos e disse: façam isso também em memória de mim. Fazer o que em memória de Jesus? A Santa Ceia? A chamada Santa Ceia? Não, Senhor. Jesus de Nazaré olhou para os judeus, para os seus 12 discípulos e disse: façam isso em memória de mim. Isso o quê? A Páscoa judaica. Jesus estava dizendo para os seus 12 discípulos: depois dessa Páscoa aqui eu vou morrer. Enquanto eu estiver morto, vocês continuam praticando a Páscoa. Continuam praticando a Páscoa e repartindo o pão uns para com os outros. Reparta o pão uns para com os outros. Continue praticando a Páscoa judaica. Continue fazendo isso em memória de mim. Mas enquanto ele estivesse morto. Mas quando ele ressuscitou ao terceiro dia, já não havia mais necessidade dos seus 12 discípulos fazerem aquela Páscoa judaica, celebrar a Páscoa judaica em memória de Jesus de Nazaré, porque agora ele não estava mais morto, ele não estava mais no sepulcro, ele ressuscitou ao terceiro dia. E a chamada erradamente igreja dizem: nós estamos aqui nessa noite feliz e nós vamos cear. Canta até aquele hino da harpa, né? Vem cear, o mestre chama, vem cear. E os crentes tudo com aquele pedacinho de pão por mão na mão, aquele choro. Naquela hipocrisia, ninguém fala com ninguém todo mundo lá está querendo puxar o tapete um do outro, um quer ser melhor do que o outro, um está armando para intitular da missionária, a intitular da missionária está armando para o presbítero para derrubar, uma calúnia, um caluniando o outro, um falando mal do outro, mas no dia da chamada Santa Ceia, eles com um pãozinho na mão e o suco de kisuke, aquele chororô. Que foi, irmão? Irmão, eu estou aqui fazendo isso aqui em memória de Jesus. Em memória de quem? De Jesus. Mas, meus irmãos, se você faz alguma coisa em memória de alguém, você está dizendo que aquele alguém está morto. Se você está fazendo alguma coisa em memória de alguém, você com essa prática está dizendo que esse alguém está morto. E Jesus não está morto, ele ressuscitou. O túmulo ficou vazio e através da sua ressurreição ele encheu as nossas vidas. O túmulo ficou vazio e ele encheu as nossas vidas, meus amados. Então entenda, isso é uma blasfêmia. Por que a blasfêmia? Porque os intitulados pastores reúnem as pessoas todo primeiro domingo do mês para dizer que Jesus está morto. Apesar que Jesus para o sistema religioso está morto mesmo, porque para o sistema religioso Cristo é o sacrifício inútil. Para o sistema Jesus está morto, mas Jesus não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Então, abençoados, a chamada Santa Ceia dentro do sistema é uma grande fonte de renda para os seus líderes. É ou não é? É. É uma grande fonte de renda para os seus líderes. Porque todo primeiro domingo do mês os crentes levantam cedo, escovam os dentes, tomam aquele banho, colocam a melhor roupa, aquele melhor perfume, se arrumam tudo, faz aquele sacrifício e vai de manhã cedo para a chamada Santa Ceia. Mas o intitulado pastor, antes de celebrar a chamada Santa Ceia, eles avisam logo, ó, vai ter a Santa Ceia. Os irmãos preparem a sua maior oferta para a ceia. Os irmãos tragam o seu dízimo para a Santa Ceia. Tragam o seu maior dízimo para a Santa Ceia. E aí os irmãos que não têm conhecimento de Bíblia se arrumam, pegam sua oferta, pegam seus envelopes do dízimo, todos ficam com o envelope de dízimo na mão, sabe? Oferta de um lado e o envelope do dízimo na mão aqui com dízimo. E o intitulado pastor lá dizendo que Jesus está morto. Irmão, Jesus mandou a gente se reunir aqui hoje, em memória dele.
O intitulado pastor é um blasfemo, está blasfemando e está levando os crentes inocentemente a blasfemarem contra Cristo também. E aí naquela chamada Santa Ceia, o intitulado pastor olha para os crentes e fala bem assim: olha, o seguinte é esse: se tiver alguém aqui em pecado, não toque na ceia do Senhor, não tome a Santa Ceia. Se tiver alguém aqui em adultério, não tome a Santa Ceia. E aí ele vai jogando: olha, o seguinte é esse: Santa Ceia é coisa séria. Se você tomar em pecado, você vai morrer. Não tome. Não tome a Santa Ceia. Se você estiver morando junto, sem casar, não toque no cálice e não coma do pedacinho de pão. Porque se você comer, meu irmão, Deus vai pesar a mão sobre você, Deus vai soltar a mão, você pode ficar até doente, paraplégico, pode parar no hospital. Santa Ceia é coisa séria. Sendo que aquilo que ele está fazendo é um ritual pagão, é paganismo. Sendo que aquilo que ele está fazendo, além de ser um ritual pagão, ele também está indo contra o sacrifício de Cristo na cruz. Ele está dizendo que aquele sacrifício de Cristo na cruz não valeu de nada. Ele está dizendo com essa prática que Cristo não ressuscitou. Aí eles dizem: quem tiver em pecado, não tome a Santa Ceia. Agora olha para o intitulado pastor e pergunta para ele assim: vem cá, pastor, quem tiver em pecado não pode participar da Santa Ceia, né? Quem mora junto antes de casar, pastor, não pode participar da chamada erradamente Santa Ceia, que nunca foi Santa Ceia, era a Páscoa judaica, né, pastor? Não pode. E vem cá, pastor, mas quem mora junto pode dar dízimo? Ele diz: aí pode. Quem está em pecado pode dizimar? Aí pode. Quem está em adultério pode dar dízimo? Aí pode. E por que não pode tomar um pouquinho de suco de kisuke e comer um pedacinho de pão pumã? Por quê? Porque a religião trabalha com três coisas: com culpa, com medo e com ganância. Quando a religião não consegue te prender pela culpa, ela te prende pelo medo. Quando a religião não consegue te prender pelo medo, ela te põe ganância. Entende? Então, a pessoa que mora junto antes de casar não pode tomar a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada. Mas a pessoa que mora junto sem casar pode dar dízimo. Aí eles aceitam, né? Os bonitos aí aceitam, né? A pessoa que está em adultério não pode tomar a chamada Santa Ceia. Agora, de ser um dizimista pode, né, pastores? Aí pode, né? Só que lá na Torá, na lei de Moisés em Deuteronômio, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão foram proibidos por Deus de receberem sacrifício, votos, dízimos e oferta de prostitutas, de pessoas que praticavam imoralidades sexuais. Eles não poderiam receber dízimo, que era alimento desse povo, nem oferta, nem sacrifícios e nem voto. Só que os intitulados pastores recebem dízimo e dinheiro até de traficante. Recebe. Porque eu preguei em São Paulo, numa certa denominação, o intitulado pastor falou comigo: tá vendo essa Kombi novinha? Quem me deu essa Kombi aqui foi um traficante. Eu falei: pastor, o senhor aceitou essa Kombi? Aceitei. Aceitou a Kombi dada por dinheiro de tráfico, de um traficante. E ele me disse: a maioria das cadeiras que eu tenho aqui de plástico foi o traficante também que me deu. E o senhor aceitou, pastor, do tráfico? Aceitei. Deus está usando ele. Deus está usando ele, pastor. Deus usou ele para me dar essas cadeiras aqui de tráfico. Só que na lei de Moisés, os sacerdotes eram proibidos de receber dízimo, sacrifício, votos e oferta de pessoas que praticavam imoralidades sexuais, de prostitutas, e também sacrifício eles não poderiam receber. Só que os pastores bonitos aí recebem dízimo até de traficante, até de ladrão, eles aceitam. Por quê? Porque eles são cães golosos, que nunca se fartam. Então, muitos deles usam a passagem de Paulo, diz: está vendo? Paulo era apóstolo da graça, pregador do evangelho da graça, mas Paulo celebrou a Santa Ceia. Primeiro que Paulo não celebrou a Santa Ceia. Paulo estava dando um puxão de orelha na igreja de Corinto,
nos irmãos que se reuniam em uma casa na cidade de Corinto, ao nome do Cristo ressuscitado, Paulo foi chamar a atenção dele, colocar ordem na casa, porque estava tudo desorganizado. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dom espiritual, porém era uma bagunça no meio dela. E também não tinha amor. Tinha dons espirituais, mas havia... É igual hoje na religião evangélica, né? Não tem amor ao próximo. Na igreja de Corinto, os crentes profetizavam, os crentes revelavam, diziam que estava vendo uma visão e etc. Mas não tinha amor ao próximo. Era uma bagunça. E Paulo aqui, ele foi colocar ordem nessa bagunça, na igreja de Corinto. E Paulo não celebrou a chamada Santa Ceia na igreja de Corinto. Paulo agora foi puxar a orelha dos irmãos. Paulo deu um puxão de orelha nos irmãos. Eu vou ler para você. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Olha o que Paulo disse. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, vos reunis, não para melhor, senão para pior. Paulo disse que a igreja de Corinto, os irmãos estavam se reunindo não para melhor, e sim para pior. Por que, Paulo? Versículo 18, Paulo diz: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. 19, e até importa que haja entre vós heresia, para os que são sinceros se manifesta entre vós. 20, de sorte que quando vos reunis, vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo aqui está falando de ceia, não é de Santa Ceia. Observe, e aqui Paulo estava relembrando aquele ato que Jesus fez com os 12 naquela noite, no livro histórico de Lucas, capítulo 22, 21. Olha o que Paulo disse: porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia ou jantar, e assim um tem fome e outro embriaga-se. 22. Não tende porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei nisso? Não vos louvo. Por quê, irmão? Porque na igreja de Corinto estava tendo uma acepção de pessoas. Paulo agora foi dar um puxão de orelha nos irmãos, porque esses irmãos aqui, existia lá em Corinto uma festa por nome Festa Ágape, festa do amor. E nessa festa do amor, os coríntios se reuniam no lugar, não era para melhor, era para pior. Por quê? Porque na hora da ceia, na hora do jantar, eles não esperavam uns pelos outros, mas cada um tomava antecipadamente sua própria ceia a jantar, e outros se embriagavam e outros tinham fome. Por quê? Porque os ricos nessa festa por nome Ágape, nessa festa do amor, levavam muita comida, muita comidaça para aquele determinado lugar que ele celebrava lá a festa Ágape, a festa do amor. Os ricos levavam muita comidaça. E os pobres, que nada tinham, não comiam nada. Os ricos comiam com os ricos e os pobres ficavam só olhando. Aí Paulo disse no versículo 20, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 21, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia a jantar, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Os ricos comiam com os ricos, e os pobres ficavam olhando. Havia acepção de pessoa dentro da igreja, como tem hoje na religião evangélica, acepção de pessoa. Se o cara é rico, o cara tem oportunidade para cantar. Se o cara tem carro importado e tem um dízimo gordo, rapidamente ele vira presbítero, vira evangelista, vira pastor. Por quê? Por causa da grana. É ou não é, irmãos? É. Havia acepção de pessoas na igreja de Corinto. Aí no versículo 22, Paulo agora, desce o chicote neles e disse: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Por quê? Porque os ricos comiam com os ricos e estavam envergonhando com essa prática, com essa atitude, os irmãos pobres. Os irmãos pobres não tinham nada para comer, ficavam olhando os ricos comendo. Que vos direi, louvar-vos-ei nisso? Não vos louvo. Versículo 23, Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vamos parar isso aqui. Primeiro que o apóstolo Paulo, irmãos, não recebeu nada de Jesus de Nazaré.
Paulo não andou com Jesus de Nazaré. Paulo não era discípulo de Jesus de Nazaré. Paulo, o que ele recebeu foi do Cristo ressuscitado lá no terceiro céu, no paraíso. Ele não recebeu nada de Jesus de Nazaré. Paulo aqui simplesmente está relembrando aquele ato que Jesus fez com os 12 naquela Páscoa, naquela noite, naquela mesa, antes dele ser traído por Judas Iscariote, antes dele ir para a cruz, antes dele ser crucificado. Aí Paulo disse: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, qual foi a noite que Jesus foi traído, lindo? Naquela noite da última Páscoa, com os 12, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. 24. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Mas Jesus disse para quem fazer isso em memória dele? Os brasileiros? Não, que o Brasil nem existia naquela época. Alô, doutores aí, bacharéis em teologia, doutor de hebraico, de grego, professores da escola dominical, eu quero fazer o desafio para vocês me mostrar. Jesus falou para quem naquela noite fazer isso em memória de mim? Foi para mim? Foi para os brasileiros? Não, senhor, o Brasil não existia, a França não existia, os Estados Unidos não existia, a China não existia. Jesus falou isso aqui para os judeus, doutor. Jesus falou isso aqui, professores da escola dominical, foi para os seus 12 apóstolos, para os judeus de origem judaica. Ele disse: façam isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso toda vez que beber de memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comer este pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então Jesus de Nazaré, e Paulo está relembrando aqui as palavras de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré estava dizendo para os seus 12 discípulos que todas as vezes que eles fossem lá celebrar a Páscoa judaica, ele estava lembrando de Jesus de Nazaré. E eles estavam anunciando a morte do Senhor até que venha. Até que venha de quê? Do céu para arrebatar a igreja, como os pastores pregam. Porque os pastores lindos aí falam: Jesus mandou a gente fazer a Santa Ceia e nós estamos aqui ceando. Vem cear, porque até que Jesus venha. Enquanto Jesus não voltar, nós temos que ficar fazendo esse memorial, irmão. Essa Santa Ceia. Nós temos que tomar Santa Ceia, temos que cear todo o primeiro domingo do mês até que Jesus volte. Até que Jesus venha. Foi isso que Jesus ensinou e que Paulo está relembrando? Não, senhor. Jesus de Nazaré falou para os seus 12 discípulos para eles fazerem aquele ato, a Páscoa judaica, enquanto ele estivesse morto, em memória dele. Aí Paulo, relembrando, disse: até que venha. Até que venha de quê? Enquanto Jesus estivesse morto, era para os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos continuarem celebrando a Páscoa judaica. Quando ele ressuscitasse ao terceiro dia, era para eles pararem de praticar a Páscoa judaica. Por quê? Porque agora ele não estava mais no sepulcro. Agora ele não estava mais morto. Agora ele ressuscitou. O túmulo ficou vazio e encheu as nossas vidas. O que é que os pastores bonitos fazem? Eles dizem: Jesus mandou a gente fazer a Santa Ceia. Nós estamos fazendo aqui em memória de Jesus até que Jesus volte. Mas Jesus já voltou, pastor, no ano 70. Ele não vai voltar mais não. Jesus voltou. E hoje ele mora em nosso espírito. Ele já voltou. Jesus não vai voltar de novo. A Bíblia não fala de uma terceira vinda. Jesus foi a manifestação de Deus, do Pai em carne, como filho, para morrer pelos judeus da origem judaica, para salvar os judeus das 613 ordenanças da lei de Moisés, que era um ministério de lei de condenação e morte. Então Jesus de Nazaré foi a manifestação de Deus até a cruz. A missão de Jesus de Nazaré, ou Nazareno, foi até a cruz. Foi a manifestação do Pai como filho para salvar os judeus das 613 ordenanças da lei mosaica, da lei de Moisés, e também
para morrer pelos pecados por nome transgressão da lei dos judeus. E a missão de Jesus de Nazaré, como filho, a manifestação dele foi até a cruz. Entende? Então, Jesus não mandou ninguém fazer a chamada Santa Ceia. Isso que vocês fazem nos templos religiosos de vocês é blasfêmia. Vocês estão pisoteando no sacrifício do Filho de Deus. Vocês estão chamando Jesus de fracassado. Vocês com essa prática estão dizendo que Cristo não ressuscitou. Vocês com essa prática estão dizendo que Cristo continua morto e que ele não ressuscitou. Mas eu venho aqui nessa live dizer: ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele habita na minha vida, na tua vida, em nossas vidas. Portanto, qualquer que comer este pão, versículo 26, porque toda vez que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pode parar isso aqui. No sistema religioso, os pastores dizem: está vendo, se você tomar a Santa Ceia em adultério, você é culpado do corpo e do sangue de Jesus. E no dia de Santa Ceia, se alguma irmã assim se batesse com a outra, ou por um descuido deixasse cair um pouco daquele suco de kisuke no chão, os diáconos já olhavam para a irmã com a cara feia e dizia, os diáconos olhavam para aquela irmã com a cara feia e dizia: a irmã está desrespeitando o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus a irmã deixou cair no chão. Tem que ter reverência, meu irmão, segura o cálice direito. Entende? Então, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é que está tendo na guerra de Corinto? Discórdia, contenda, acepção de pessoa. Rico comendo com rico e pobre não comia nada. Eles estavam fazendo a acepção da igreja de Cristo, o fim das pessoas. Aí Paulo vem e diz: se vocês fazem discórdia, se há contenda no meio de vocês, se há acepção de pessoas, se vocês desprezam os pobres, vocês estão comendo a ceia, jantar, indignamente. Não é para a glória de Deus. Vocês estão comendo a ceia, jantar, indignamente. E vocês estão desfazendo do corpo de Cristo, que é a igreja. E vocês também estão desfazendo do sangue de Cristo. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que Paulo quer dizer aqui para a igreja de Corinto, Reginaldo Bertoso, é que aquilo que estava acontecendo no meio deles, fofoca, contenda, discriminação, acepção de pessoa, aquele separatismo, rico comia com rico, pobre não encostava, pobre não comia nada, os ricos comiam os pobres nas suas portas. Paulo disse que eles estavam fazendo aquilo ali para sua própria condenação. Eles estavam desprezando o corpo de Cristo, que é a igreja, e estavam também desfazendo do sangue de Cristo. Aí no versículo 28, olha o que Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então Paulo quer dizer: olha, vocês não estão se reunindo aí para comer esse jantar para melhor. Vocês estão se juntando para comer essa ceia, jantar, para pior. Antes de vocês comer, nessa festa que você chama festa ágape, festa do amor, examine-se cada um a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque tudo que eles estavam fazendo ali não era para a glória de Deus, era para a glória humana. Os ricos desprezavam os pobres. É o que acontece hoje dentro da chamada erradamente igreja. Os ricos desfazem dos pobres. Dentro dos templos religiosos tem até agora cadeira, em alguns lugares, cadeiras cocheadas para os irmãos ricos sentar com suas famílias. E existem outros lugares também que é para os irmãos mais fracos, pobrezinhos, coitados, sentarem. Há uma acepção de pessoa dentro dos templos religiosos.
Só que tem oportunidade é quem tem carro bonito, quem tem dinheiro, quem tem influência. Dentro da chamada erradamente igreja, para o cara ser pastor, tem que puxar o saco do pastor, tem que lavar o carro do pastor, ou então tem que ter dinheiro, tem que ser dizimista fiel da casa de papai, tem que dar um dízimo gordo e tem que ter uma família de influência na chamada igreja. Se o cara não tem uma família de influência, se o cara não tem dinheiro, não tem carro, para eles não vale nada. É verdade ou não é, irmãos? É verdade. Eu vim de lá. Se o cara não tem dinheiro no sistema, não vale nada, meu irmão, porque o Deus do sistema é o fio metal, é o dinheiro. Dentro do sistema, só que tem mais oportunidade é que tem carro bonito. É quem tem dinheiro, meu irmão. Entendeu? Quem não tem dinheiro no sistema não tem oportunidade. Quem não tem dinheiro no sistema é desprezado. Quem não tem dinheiro no sistema é maltratado, é humilhado e é massacrado. Porque o sistema só dá valor a quem tem grana. Porque o Deus desse sistema aí, fraudulento, manipulador, é o fio metal, é o dinheiro, é mamon. O Deus do sistema religioso é movido a dinheiro. Ele só abraça quem dá dinheiro para ele. Eu sou ateu desse Deus aí pregado pela religião evangélica. Um Deus que só levanta quem dá dinheiro para ele. Um Deus que só abre a porta se o cara dá dinheiro para ele. Um Deus que só abençoa quem dá dinheiro para ele. Eu sou ateu desse Deus. O Deus que eu sirvo é o que fez os céus, a terra, o mar, as estrelas, o universo, e ele é poderoso, ele é todo poderoso, ele é o cabeça da igreja. É esse Deus que nós servimos. Agora o Deus do sistema não, porque o Deus do sistema é mamon. E os intitulados pastores bonitos na chamada Santa Ceia, eles ridicularizam os irmãos. Vocês já repararam? Quem está em pecado não pode participar da Santa Ceia. E aí eles lançam os erros dos irmãos, o chamado pecado dos irmãos, no rosto dos irmãos no dia da chamada Santa Ceia. Se a irmã chegou um poxa, não pode tomar Santa Ceia. Se o irmão, por um descuido, chamou um poxa, não pode tomar chamada Santa Ceia. Sim, tá ok, não pode tomar. E eles lançam os erros, o chamado pecado dos irmãos, em rosto. Eles ridicularizam os irmãos, eles expõem os irmãos ao ridículo. O irmão José não vai tomar Santa Ceia não, irmão. Por quê? Porque o irmão José ontem beijou na boca da namorada de língua, e aí ele me disse que deu um beijo de língua na namorada e ficou todo assanhadinho. Então o irmão está em pecado. Como o irmão está em pecado, o irmão não pode tomar do cálice e do sangue de Cristo. Aí eles jogam o pecado do irmão na frente de todo mundo. O irmão, por exemplo, o irmão cometeu um erro, um exemplo, o irmão traiu a esposa. Eles olham para a chamada, né? Eles olham lá para o povo e falam assim, o irmão Fernandinho traiu a mulher ontem. É um adúltero, está em adultério. Como o irmão adulterou, o irmão não pode participar da chamada Santa Ceia. O irmão está em pecado, o irmão está na dice. Você já sabe o que é dice, né? Disciplina. O irmão aí vai ficar 4 meses de disciplina. O irmão fica só em casa orando, não vem nem para os cultos, porque o irmão está em pecado. Mas escuta essa aqui, intitulada os pastores, intitulada os bispos. Que pecado esse povo está que vocês tanto jogam no rosto deles? Que pecado esse povo está, pelo amor de Deus? Hebreus capítulo de número 8, versículo 12. Olha o que Paulo disse quando chegou lá do terceiro céu, cheio da unção de Deus. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Meu amado,
Deus disse que não ia mais lembrar dos pecados de Israel, dos pecados dos judeus, por nome transgressão da lei de Moisés. E os intitulados pastores, todo primeiro domingo do mês, lançam e lembram o chamado pecado das pessoas dentro dos seus templos religiosos. Só que em Hebreus capítulo 8, versículo 12, Paulo disse: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Alô, abençoado, o pecado não existe mais. E se existisse, Deus disse que não lembra mais. Só que os pastores bonitos lembram. Eu só estou lendo. Eu estou lendo o texto. E eles expõem os irmãos ao ridículo. A irmã Maria está em pecado. Que pecado? Abençoado, o pecado não existe mais. Pecado era a transgressão da lei. E esse pecado, transgressão da lei, Cristo destruiu. Cristo removeu com a sua morte naquele madeiro, na cruz do Calvário. Paulo disse aos Hebreus capítulo 1, versículo de número 3, olha o que Paulo disse. Esse texto aqui não é lido dentro dessas sinagogas judaicas, não. Esse texto aqui não é lido dentro dos templos religiosos. E se o pastor ler, é em línguas estranhas para o povo não entender. Porque se o povo entender, liberta, meu irmão. Hebreus capítulo 1, versículo 3, olha o que Paulo disse. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Alô, bacharéis em teologia, a purificação dos pecados já foi feita e o pecado foi destruído na cruz. E vocês aí ficam dizendo que as pessoas têm pecado. Que pecado, meu irmão? Se o pecado foi aniquilado na cruz. Só que Reginaldo Bertoso, você olhar para um religioso e falar com ele assim, ó, o pecado foi aniquilado na cruz, eles pulam igual pipoca. Não, irmão, todos nós somos pecadores. Nós somos pecadores desgraçados, irmão. Mas, irmão, o Evangelho diz que o pecado foi destruído com a morte de Cristo. Não, abençoado, eu não aceito isso aí. Mas está na Bíblia, meu irmão. Mesmo assim eu não aceito. Por que não aceita? Porque tem um véu de Moisés na mente e no coração. Hebreus capítulo 9, versículo de número 26, olha o que Paulo disse, usado pelo Espírito Santo, e os pastores bonitos aí não pregam isso dentro dos seus templos religiosos. Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Ele padeceu quantas vezes? Uma vez só. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Quantas vezes ele se manifestou, irmão Reginaldo? Uma vez só. Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Alô, intitulados pastores, pega o dicionário aí e olha aí o que significa a palavra aniquilar. Porque a palavra aniquilar no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno quer dizer destruir, remover, excluir. Então Paulo, cheio da unção de Deus, voltou do terceiro céu, olhou para os irmãos hebreus, judeus de origem judaica e disse: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele aniquilou ou não aniquilou? O Evangelho diz que ele aniquilou. Ele destruiu o pecado, meu irmão. O pecado não existe mais. O que existe é obras da carne, que é diferente do pecado espiritual, que separava os judeus de Deus, que separava o povo de Israel de Deus.
E o que existe é obras da carne. Por isso que Isaías disse lá em Isaías capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vocês clamem e orem, ele não vos ouça. Isaías era profeta, era homem de Deus, mas aquele pecado também cobria a sua vida, porque ele também nasceu debaixo da lei. Isaías era judeu de origem judaica. Então, um pecado que fazia a separação entre os judeus e Deus, entre o povo de Israel e Deus, era um pecado espiritual por nome transgressão da lei. Só que esse pecado por nome transgressão da lei, o Evangelho diz que Cristo aniquilou com seu sacrifício naquele madeiro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Olha que o apóstolo Pedro, pregador dos judeus, pregador da lei, Pedro disse, 1 de Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Pode parar isso aqui. Ele levou ou ele deixou? Porque o apóstolo Pedro disse, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Levou, Reginaldo, ou deixou? Aqui está escrito que ele levou. Sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então Pedro olhou lá para a comunidade, para a igreja, para os judeus de origem judaica, para os irmãos judeus, e disse, olha, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Que pecado? Transgressão da lei. Levou ou deixou? Ele levou. Aí Isaías capítulo 53, versículo 4, o profeta bradou, verbalizou e disse, verdadeiramente ele levou sobre si todos os nossos pecados. Levou ou deixou? O profeta disse que ele levou. Só que na religião diz que ele deixou e que o pecado está no mundo. João Batista, profeta, disse no livro histórico de João, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tirou. Porque ele já tirou. Ele não tira mais, porque não tem mais pecado para ele tirar. Ele tirou naquele madeiro o pecado do mundo. Que mundo foi aquele? Aquele mundo Aion, aquele mundo religioso de Israel. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando foi que ele tirou o pecado? Quando ele foi para o madeiro. Quando ele jogou mão para a direita, mão para a esquerda, ele removeu o pecado. Só que na religião, o pecado está vivo. Eles são pecadores. Por quê? Porque eles se veem pecadores. Pó da terra, gafanhoto, eles se veem pecadores miseráveis. Eles são pecadores. Eles são. Os religiosos são pecadores. Por quê? Vão contra o sacrifício de Cristo e eles não aceitam que Cristo levou no madeiro o pecado. Não aceita, meu irmão, não aceita mesmo. Ainda que você abra aqui, ó, e mostre na Bíblia para o religioso, ele diz, eu não acredito, não aceita. Só que João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele não deixa. Ele tira. Ele não deixa. Ele tira o pecado do mundo. E ele tirou com sua morte na cruz do Calvário. E outra, Jesus não é mais o Cordeiro de Deus. Jesus de Nazaré foi o Cordeiro de Deus até a cruz. Quando ele morreu na cruz, ele deixou de ser o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque todo o sacrifício de animais que os sacerdotes, segundo a lei mosaica, oferecia, era um tipo de Cristo, apontando para o Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, que mais tarde ia se oferecer como sacrifício vivo pelos pecados do povo de Israel, pelos pecados dos judeus. Jesus foi o Cordeiro de Deus até a cruz. Na cruz, quando ele morreu, ele deixou de ser o Cordeiro de Deus. Só que tem até a música dizendo, ele é o Cordeiro de Deus. Ele não é mais o Cordeiro, abençoado. Ele foi o Cordeiro de Deus. Ele hoje é Espírito. Pregou Paulo à igreja de Corinto e prego eu, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Cordeiro de Deus. Está escrito assim? Não, Senhor. Paulo disse, ora, o Senhor é Espírito, abençoado.
E aonde está o Espírito do Senhor, aí também há liberdade. Por isso que eu digo que Jesus não é o Cordeiro de Deus, e Jesus também, o sangue dele não tem mais poder. Por que não tem poder? Porque hoje ele não é mais o Cordeiro de Deus, e ele também não é mais Jesus de Nazaré. Ele foi Jesus de Nazaré. Ele hoje é o Cristo, o ressuscitado. Ele hoje é Espírito. E a pergunta que eu quero fazer para os teólogos de plantão é: Espírito sangra? Espírito tem sangue? Como é que você diz que o sangue de Jesus tem poder? Não tem, meu irmão. Paulo disse que ele é Espírito. Espírito não tem sangue. Espírito não sangra. Então, o sangue de Jesus não tem poder. Já teve, passado. Teve poder na cruz para tirar os pecados dos judeus por nome de transgressão da lei. Então, abençoado, o pecado não existe. Cristo destruiu. Mas os religiosos não aceitam essa verdade. Eles se vê pecadores, miseráveis, gafanhoto, pó da terra. Eles se veem incapazes, incapacitados. Eles têm que participar de um culto de libertação porque eles se veem pecadores. Eles têm que participar de uma chamada campanha porque eles se veem pecadores, incapazes. Eles têm que participar de um culto de quebra de maldição porque eles se veem pecadores, miseráveis. E eles dizem: mas o senhor está pregando heresia. Por que eu estou pregando heresia? Porque está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se dissermos que não temos pecado, façamos-no mentiroso. Mas João estava dizendo ali para quem? Para os gentios ou para os judeus? Para os judeus. João era judeu de origem judaica, ele escreveu sua carta universal para os irmãos judeus de origem judaica, para um grupo, para um grupeio de judeus que estavam espalhados. Esses irmãos estavam espalhados. João pegou agora, escreveu sua carta e disse para os judeus de origem judaica: se dissermos que não temos pecado, façamos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que pecado? Transgressão da lei. Pois o pecado dos judeus era a transgressão da lei. E João entendia tanto de pecado, transgressão da lei, e sabia que o pecado era a transgressão da lei, que em 1 Epístola de João, capítulo 3, versículo 4, João disse: quem comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Pecado era a transgressão da lei, meu irmão. Só que esse pecado Cristo destruiu. Romanos capítulo 5, versículo de número 12 e 13. Eu vou ler para os irmãos. Romanos capítulo 5, versículo de número 12 e 13. Olha o que Paulo diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pode parar isso aqui. Esse todos pecaram aqui, a morte passou a todos os homens, aqui era os judeus. A gente não existia nessa época, os gentios não existiam nessa época. Nós não existia, o Brasil não existia, os Estados Unidos não existia. Aqui eram os judeus. Eram os judeus de origem judaica. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram em quê? Em Adão. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então Paulo, cheio da unção de Deus, usado pelo Espírito Santo, pregando à igreja que se reunia na cidade de Roma, em uma casa, Paulo disse: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Que lei? A lei de Moisés. Enquanto existia a lei de Moisés, o pecado estava em vigor. O pecado também existia. Uma vez que Cristo aboliu a lei de Moisés com sua morte naquele madeiro na cruz do Calvário, o pecado também foi abolido, o pecado foi destruído. Aí Paulo disse: o pecado não é imputado não havendo lei.
Na graça tem lei? Não. A lei ainda só tem na religião, porque na religião se vê, os religiosos se vê pecadores, gafanhotos, incapazes, pó da terra e miseráveis. Mas Paulo disse, o pecado não é imputado não havendo lei. Então, meus irmãos, salve o seu entendimento. Eu sei que muitas pessoas vão assistir no YouTube essa mensagem. Salve o seu entendimento, o pecado não existe mais. Você não é pecador. Você não é gafanhoto. Você não é miserável. Você não é pó da terra. Você não é um verme de Jacó. Você não é um miserável. Você é a igreja do Cristo ressuscitado, meu irmão. Entende? O pecado que separava o povo de Israel de Deus era a transgressão da lei. E isso foi antes da cruz. Da cruz para cá, meu irmão, nada te separa de Deus. Da cruz para cá, você está inseparável de Deus. Primeiro que o pecado não existe para te separar de Deus. O pecado Cristo destruiu na cruz. Segundo, nada te separa do amor de Deus. Pregou Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 35, que prego eu. O que nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A peste, a fome, a espada, a perseguição, a angústia, os principados, as potestades, a altura, a morte, o porvir. 38, pois eu estou certo de que nem morte, nem principado, nem potestade, nem altura, nem morte, nem porvir, nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, meu irmão. Nem um sentido lá dos pastores te separa do amor de Deus. Você está inseparável do Pai. Ah, irmão, e se eu trair minha esposa? Você é filho de Deus, ele te corrige, te disciplina e te açoita. Agora, abrir mão de você, Deus não abre. E se eu tomar cachaça e me embriagar? Se você beber e se embriagar e dar um péssimo testemunho, um mau exemplo, envergonhar o evangelho, o pai, por ser teu pai, ele te corrige, te açoita, te disciplina. Mas abrir mão de você, meu irmão, ele não abre. Por quê? Porque nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, abençoado. Vocês são livres. Nós somos livres. Entende? Nada te separa do amor de Deus. Só que na religião, os intitulados pastores dizem assim, ó, se você é adulterado, o Espírito Santo sai do seu corpo. Se você se prostituir, Deus larga você. Se você roubar, o Espírito Santo te deixa. Deixa não. Por que não deixa? Porque, meu irmão, sabe por que não deixa? Porque da cruz para cá, a nossa comunhão está plena, a nossa comunhão está perfeita. E da cruz para cá, pregou Paulo, cheio da unção de Deus, e disse que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu irmão. Nada. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não porque você decidiu ser filho de Deus ou filha de Deus. Você é filho de Deus e filha de Deus porque Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo, meu irmão. Eu não sou cristão porque eu decidi ser cristão. Eu não sou de Deus porque eu decidi ser de Deus por meus méritos, por obra. Eu sou de Deus porque Ele usou de misericórdia comigo e Ele me escolheu desde antes da fundação do mundo, meu irmão. Para a gente encerrar essa live aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4, é o que Paulo disse. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que, Paulo? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O camarada que é presidente da República, ele é eleito como presidente da República. Só que ele se elegeu por causa do povo. É ou não é? O povo que elegeu ele com seu voto. Foram às urnas e votaram. E elegeu o cidadão como presidente. É ou não é? É. Paulo chegou cheio da autoridade, cheio da unção de Deus, meu irmão. E disse em Efésios capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele. Uia! Paulo disse que Deus nos elegeu nele próprio. Antes
antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. 5, Paulo disse, e nos predestinou. Essa palavra aqui, predestinou, no sistema parece um nome, que o sistema não aceita a predestinação. Você chegar no sistema e falar assim, eu sou um predestinado, rapaz. Que nada, você não é predestinado, você vai para o inferno. Só que aqui no Evangelho diz, Paulo disse, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quem foi que nos predestinou? Foi os pastores? Quem nos predestinou foi o sistema? Não. O Evangelho diz que foi Deus que nos predestinou desde antes da fundação do mundo, meu irmão. Tu és um predestinado. Tu és uma predestinada. Ninguém te arrebata da mão do Pai, meu irmão. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu sou predestinado, meu irmão. Ele me escolheu desde antes da fundação do mundo. Ele me elegeu nele próprio. Irmão, isso é glorioso. Isso é um privilégio. Eu fui escolhido por ele antes da fundação do mundo. No sistema religioso é a gente que escolhe ele. E nós temos que escolher ele, levantando a mão lá na frente e aceitando a ele. Porque se a gente não aceitar ele, ele não nos aceita. Só que o Evangelho diz que foi ele que nos elegeu nele próprio desde antes da fundação do mundo. Foi ele que nos aceitou, foi ele que nos escolheu, foi ele que nos levantou, foi ele que nos chamou desde antes da fundação do mundo e nos predestinou, meu irmão. É um privilégio. Eu sou escolhido de Deus. Eu sou filho de Deus. Não por causa do terno, não por causa da gravata, não por causa das vestes. Tu és um filho de Deus, não por causa da veste, da roupa, do modo que tu fala. Tu és um filho de Deus porque ele mesmo te escolheu, te elegeu nele próprio desde antes da fundação do mundo e ele te predestinou. Eu sou um predestinado. Os evangélicos dizem que não. Eles se vê como eles não são escolhidos de Deus, como não são predestinados, eles se vê pecadores miseráveis e que se tropeçar em algum momento da vida, eles perdem a salvação e vão para o chamado, para o suposto inferno. Por quê? Porque o sistema não passa segurança para os seus ouvintes, o segurança passa medo. Não passa segurança para os seus ouvintes, passa culpa, medo. Cuidado, se você for para a praia e ver aquela mulher de biquíni, você perde a salvação. O crente, então não vou, pastor, porque eu posso perder minha salvação. Cuidado, se você estiver no shopping, olhar para o lado, ver aquela loura dos olhos azul, se olhar para ela demais, perde a salvação. Aí o crente, é verdade, ele não pode nem olhar, ó. Se você botar um short, for bater um baba, e lá no meio do baba você chegar poxa, você perde a salvação. Isso tudo é heresia. Isso tudo é brá. Por quê? Porque Paulo disse que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele não aceita que nós somos salvos, não. Ele diz que nós temos que lutar pela nossa salvação. Vocês não estão salvos, não. Vocês têm que lutar pela salvação de vocês. Ser salvo é difícil. Ontem eu estava conversando com um religioso. Deu aquela chuva, Reginaldo. Aí eu parei para conversar com o religioso. Aí ele começou a querer discutir comigo, que religioso não suporta evangelho, quer logo partir para o lado pessoal e para discussão. Que nada, rapaz, nós temos que lutar pela nossa salvação, senão você vai para o inferno. Cuidado, você vai para o inferno. Eu falei, não, irmão, a minha salvação já foi feita na cruz. A nossa salvação, não sei a tua, mas a minha já foi feita na cruz do Calvário. Eu sou salvo, meu irmão, eu sou predestinado, eu sou escolhido. Que nada, não é bem assim não. Se você não frequentar a igreja, não for para os cultos, se você não tiver um pastor, você vai para o inferno. Eu falei, eu já tenho um pastor. Quem é teu pastor? Eu falei, Cristo. Cristo é meu pastor. Você tem conhecimento de Bíblia, mas não sabe interpretar. Você está falando isso aí para mim, isso aí é novo. Eu falei, novo não, está na Bíblia. Está na Bíblia. Ele que nada mais a gente tem que lutar pela nossa salvação, porque nós somos pecadores, moço.
A gente peca todo dia. Eu falei, não, irmão, a gente comete obras da carne. Agora, pecadores não. Pecadores eram os judeus. Eles nasceram debaixo da lei e eles tinham que cumprir as ordenanças da lei de Moisés. Como eles não conseguiam ser fiéis às ordenanças da lei, sempre quebravam, eles eram considerados pecadores. Eles eram pecadores. Nós já nascemos salvos, sem pecado, debaixo da graça do Cristo ressuscitado. E aí ele pirou. Religioso não suporta evangelho. Também nunca ouviu o evangelho, só ouve brá, brá, brá. Só ouve lei nesses tempos religiosos. Aí não suporta evangelho. Aí, nós já somos salvos, meu irmão. Tito capítulo 3, versículo 5, é o que Paulo disse. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Aqui está escrito nos salvará? Ou aqui está escrito no presente, verbo presente, nos salvou. Aqui está escrito nos salvou. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Gente, o Evangelho diz que ele nos salvou, que ele me salvou, que ele te salvou. Aqui está escrito que ele nos salvou. O sistema diz que a gente não é salvo não, tem que lutar, tem que pagar o preço pela salvação. Contrariando o que o Espírito Santo usou, o apóstolo Paulo, apóstolo da graça, para profetizar, para dizer, aqui em Tito capítulo 3, versículo 5, que nós fomos salvos não através de obra de justiça, mas ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nos salvou ou não nos salvou? Nos salvou. Só que os religiosos não aceitam isso, porque eles não conhecem o Evangelho. Como eles não conhecem o Evangelho, você chega com o Evangelho, eles não aceitam. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9, olha lá. Que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Ele nos salvou por quê? Ele nos salvou segundo o quê? Segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos do século, quer dizer, antes da fundação do mundo. Tu te lembra que eu li Efésios 1,4 e que está escrito que ele nos escolheu, que ele nos salvou, que ele nos predestinou, que ele nos elegeu nele mesmo antes da fundação do mundo? Aí Paulo confirma aqui em 2 Timóteo 9, que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos do século. Alô, abençoado. Antes dos tempos do século, ele já tinha nos salvado. Ó. Antes dos tempos do século, ele nos salvou. Ele nos salvou, abençoado. Estamos salvos para sempre. E uma vez salvo, salvo para sempre, meu irmão. O sistema não aceita essa verdade. O sistema luta contra essa verdade. Quando eu fazia parte do sistema religioso, que essas verdades chegou em mim, oxe, eu rompi logo com o sistema. Eu chorava, meu irmão. Eu vi as postagens dos irmãos no Facebook. Quando essas verdades chegou em mim, que eu comecei a ler o Evangelho, eu chorava. Eu orava dizendo, não, rapaz, eu nunca vi isso aqui estava aqui, isso aqui estava escrito aqui há não sei quantos anos, e nunca me mostraram essa verdade que eu já estou salvo. Isso aqui está escrito há não sei quantos anos, e nunca me mostraram que eu sou um predestinado. Nunca me mostraram que não existe mais o pecado, que o pecado foi destruído, e o pecado era a transgressão da lei. Quando essas verdades chegou em mim, imediatamente eu e minha esposa rompemos com o sistema. Eu não retruquei, eu não questionei, eu não fui contra. Os intitulados pastores vão contra o Evangelho da Graça. Vocês dizem para ele, da palma da mão do Pai ninguém arrebata. Eles dizem, não, se não comer um pedaço de pão, não tomar um pouquinho de suco de quiçuque, vai para o suposto inferno. Eles lutam contra. Por que eles lutam contra? Porque eles são contra o sacrifício de Cristo naquele madeiro. Eles não são a favor de Cristo, eles são contra Cristo.
Entende, irmão? São contra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eles lutam contra essas verdades. Mas eu quero dizer para os irmãos, creiam no que está escrito no Evangelho. Tomem posse dessa palavra. Vocês já estão salvos. Vocês estão na palma da mão do Pai. E da palma da mão do Pai, ninguém arrebata vocês. E eu encerro com Romanos capítulo 8, versículo 29. Olha que palavra, essa palavra é um clássico no meio da graça. Essa palavra é tremenda, é revelação do Pai. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Já estamos glorificados, já estamos justificados, já estamos salvos para sempre, já estamos ressuscitados com Cristo, já estamos batizados com o sangue de Cristo, já estamos salvos para sempre. Assim é, assim diz o Espírito da graça nessa noite. Tome posse dessa palavra para a glória do Deus Todo-Poderoso. Graça e paz, ministro do Evangelho, Reginaldo Bertoso, obrigado aí. Graça e paz, ministro José Carlos, muito obrigado, que o Pai continue te abençoando. Estamos juntos aí pregando esse poderoso Evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu sou assim, irmãos, eu não tenho aquele negócio, né? Eu também não tenho nada contra os irmãos que falam assim, ó, toda quarta-feira eu faço live em tal horário. Toda quinta-feira eu faço live em tal horário. Todo domingo eu faço live em tal horário. Eu não tenho nada contra. Eu sou assim, eu deixo o Espírito me guiar. Eu estou em casa tranquilo, às vezes sem fazer nada, tranquilo. A hora que o Espírito ministra em mim, que dá vontade de pregar o Evangelho aqui para os irmãos, nas redes sociais, eu já abro, já vou pregando. Sabe? Eu não tenho aquele negócio com dia marcado, não. A hora que o Pai me inquieta, me incomoda, eu já começo a pregar aqui. Também não tenho nada contra os irmãos aí, as irmãs que só faz live toda quarta-feira. Às vezes tem irmão que faz live um domingo, na segunda já faz outra live. Às vezes tem irmão que faz live terça-feira, quarta faz outra, quinta faz outra. Não tenho nada contra. Eu sou assim, eu sou assim. Eu estou tranquilo em casa. De repente me dá vontade de pregar o Evangelho, eu já abro aqui o Facebook e já começo a pregar. Nós temos que pregar esse Evangelho, meu irmão. Quando eu fazia parte do sistema, eu pregava todos os dias. E pregava a lei de Moisés. Todo dia tinha uma agenda. Domingo tinha que sair para pregar em tal lugar. Festividade. Segunda tinha uma campanha para pregar. Terça-feira tinha outra agenda. Quarta-feira outra agenda. Ficava rouco de tanto pregar. Viajava, subia e descia para lá e para cá pregando. No sistema. Pregando a lei de Moisés. Sem ter a revelação da graça de Cristo. Por que agora, conhecendo as insondáveis revelações da graça, eu não vou pregar? Aí que eu tenho que pregar mesmo, irmão. Eu tenho que pregar. Se eu pudesse, eu pregava de manhã, de tarde, de noite a graça. Aí que eu tenho que pregar mesmo. Graça nos religiosos, até eles miarem. Tem que ser graça nos religiosos, meu irmão. Entendeu? Então, muito obrigado aí aos irmãos aí pela participação. Compartilhe essa live, para que essa mensagem transformadora e libertadora do Evangelho da Graça alcance o maior número de pessoas possível. E vamos que vamos aí pregando esse poderoso Evangelho da Graça e denunciando o sistema religioso. Meia noite para todos, graça e paz. Fui.